Olá, muito boa noite para todo mundo. Bem antes de o Sabiá começar a cantar, a comitiva do Terra Viva DBO na TV já estava armada e organizada para começar mais uma jornada marchadeira nas estradas boiadeiras desse imenso chão do sertão brasileiro. E estando agora arranchada na roda desta gameleira copada, convida a companheirada para apreciar a nossa função novidadeira, que começa com a apresentação da prosa bredeira do dia. Por conta de uma conjuminância de assuntos de grande importância, a gente ainda não tinha tido tempo de comentar aqui com os companheiros e companheiras boiadeiros a previsão divulgada na semana passada pelo banco holandês Rabobank a respeito do que é que deve acontecer no ano que vem com o mercado pecuário brasileiro. Pois então, fique o amigo pecuarista devidamente informado de que, conforme o resumo do estudo distribuído na praça, a primeira notícia boa é em relação ao consumo médio de carne aqui no nosso próprio terreiro, que deve aumentar pela primeira vez desde 2018, passando de 27,7 kg para 28,2 kg por pessoa por ano. Se isso for mesmo confirmado, o crescimento vai ser de 1,5%. Aliás, isso mesmo, vai ser de 1,5%, o que nem é muito, né? Mas representa uma mudança no rumo do mercado. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o melhor resultado já registrado nessa conta tinha sido acontecido no já muito distante ano de 2006, quando a quantidade média consumida por cada habitante chegou a nada menos que 42,8 kg. Pois então, os especialistas do Banco Holandês estão dizendo que esta inapetência forçada da população deve começar a diminuir a partir de uma ligeira recuperação da economia brasileira, com redução do desemprego e queda na inflação. Além disso, a produção nacional de carne bovina deve apresentar um crescimento de 2% em 2023, chegando a 10 milhões e meio de toneladas. E como já é da sabedência geral, é fato comprovado que quando a oferta sobe, o preço vai para o lado contrário, seja qual for o produto negociado, né? Aí, levando em consideração também a preferência do consumidor brasileiro pela carne de boi, o relatório chega à conclusão de que, diminuindo a diferença no custo em relação ao frango e ao porco, o resultado deve ser um aumento da demanda e a volta da freguesia para esse tipo de mercadoria. Por outro lado, essa melhora também vai chegar em boa hora para os frigoríficos pequenos e médios, que não vendem nada lá para fora, né? E passaram os últimos anos em grande padecimento justamente por conta do empobrecimento do povo. Nesses anos recentemente passados, muitos estabelecimentos desta categoria foram obrigados a fechar, mas os que conseguiram resistir finalmente devem voltar a respirar. Isso se o setor conseguir mesmo recuperar o equilíbrio entre o custo do produto, o preço cobrado da população e a sua própria margem de comercialização, né? Tem hora em que o caminho se enrola e o serviço embola, e aí não adianta o caboclo teimar sozinho. Para não ficar perdido no eito, o melhor jeito é procurar a orientação de um especialista. E para fazer esta função, a gente anuncia a apresentação da Conversa com o Analista, numa parceria nossa com a Scott Consultoria. Confira. Olá, meu nome é Jaine Costa, sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e venho trazer a relação de troca da arroba do boi gordo com a polpa cítrica peletizada em São Paulo. De acordo com as cotações da Scott Consultoria, o preço do insumo está em R$ 1.104,44, uma relação de troca aí com o pecuarista 0,3% melhor no comparativo mensal. Já no comparativo anual, uma melhora aí de 11,9%. Em relação às cotações, esse preço está com uma queda aí de 2,2% no comparativo mensal e uma queda de 17,8% no comparativo anual. Portanto, hoje em São Paulo são necessárias 4,11 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada de polpa cítrica. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. O compadre Josué diz que quer fazer um café novo para oferecer para o povo que está aqui reunido participando dessa função, de modo então que o nosso serviço novidadeiro vai ser interrompido, mas esse intervalo vai ser ligeiro e é já que a gente vai voltar, é só aguardar. De janeiro até o final do mês passado, o Brasil já tinha exportado 1.985.000 toneladas de carne bovina, o que dá 23% a mais do que tinha sido registrado no período correspondente de 2021, de acordo com a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.
Esse tanto de mercadoria rendeu para a indústria exportadora brasileira o faturamento de 11 bilhões 370 milhões de dólares, com um crescimento de nada menos que 42%, fazendo a mesma comparação. Pois então, faltando ainda um mês inteiro e mais um dia de serviço para fechar o 2022, o povo do setor já deixou encomendado uma boa quantidade de rojão para fazer a comemoração do resultado, que deve ser o melhor da história desde que o país virou cachorro grande neste mercado. E para esticar uma prosa a respeito do caso que está sendo passado neste eito, a gente convidou o médico veterinário Iberville Neto, analista e fundador da HN Consultoria, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador, direto de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Iberville. Muito obrigado por você atender a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É sempre um prazer, Sidney. Oi, Iberville, o que foi que aconteceu com a demanda mundial por carne bovina ao longo deste 2022 que está chegado no seu trecho derradeiro, hein? Sidney, realmente nós ganhamos um pouco de espaço aí de outros fornecedores. A China aumentou suas compras mesmo com todas as questões relacionadas ao lockdown, né? O que é uma bela de uma notícia. E isso resultou nesses volumes fortes de faturamento e que a gente tem observado mês a mês. Inclusive, novembro não deve ser, mas os 3 meses anteriores foram recordes. Foram os 3 maiores meses de exportação de carne bovina da nossa história. Agora, Iberville, e os nossos principais exportadores concorrentes no mercado, hein? Por onde eles andavam enquanto as vendas brasileiras estavam aí disparando na praça? Sidney, realmente a gente tem alguns até tiveram algum aumento das exportações. Quando a gente pega, por exemplo, a Argentina aumentou em 4,8%, a Austrália 0,7%, mas a Austrália, se a gente considerar o que ela exportou agora, projetado para 2022, com o que exportava 3, 4 anos atrás, a gente está falando de 400 mil toneladas a menos. Isso dá 2 meses do que a gente exportou, dos nossos recordes de exportação. Então, realmente houve esse aumento de compras da China e outros fornecedores já tiveram momentos melhores aí num passado mais distante. Índia também não está nas suas máximas e são essas ponderações. Índia até aumentou um pouco as vendas em 2022, mas já teve anos de exportar mais, né? Diferente do que ocorre com o Brasil. Agora, por que o faturamento dos exportadores teve um crescimento muito maior do que o aumento do volume de carne embarcado daqui para o estrangeiro, Iberville? A gente teve uma melhoria de preço médio muito importante. Quando a gente considera a carne bovina in natura, nos primeiros 10 meses de 2022, houve uma melhoria de 18% em dólares e de 14% em reais do preço médio da tonelada embarcada. E isso se soma a esse aumento de 25% no volume e gera um salto aí de 48% na receita. Essas pequenas diferenças dos números que você apontou para os meus é que aqui eu estou considerando apenas a carne in natura, mas todas elas foram muito bem. Agora, nessas alturas do calendário, Iberville, já dá para dizer assim, sem medo de errar, que esse vai ser o melhor ano das exportações de carne bovina do Brasil, né? Sim, Sidney, a gente já pode bater o martelo que o recorde está consolidado. Se a gente pegar os dados disponíveis até o momento de novembro, eles já completam as 30 mil toneladas que a gente precisaria para bater o recorde, considerando carne bovina in natura. Então, outubro, mais um pouquinho do que a gente já tem confirmado de novembro, já passou o volume de 2021, que tinha sido o recorde anterior. Agora, Desculpa, 2020. 2020, né? O que foi que a China representou para o setor exportador de carne bovina do Brasil ao longo desse ano presente, Iberville? Sim, considerando a carne bovina in natura, que é o que eles compram principalmente, eles representaram aí 61,9% do total que a gente embarcou até outubro, em volume, 67,7% em faturamento, e houve um aumento de janeiro a outubro de 2021 para janeiro a outubro de 2022 de 46%. Claro que aqui a gente tem que lembrar que esse janeiro a outubro já pega 2 meses que foram já período de embargos lá atrás, em 2021, pela questão da vaca louca atípica, né? Mas
de toda forma, o país tem aumentado as compras ao longo dos últimos meses, que a gente pode considerar sem essa situação especial que aconteceu em 2021. Pois é, né, Iberville? Mas depois de ajudar muito a empurrar para cima o preço da nossa carne no mercado internacional, né? O comprador chinês agora está regateando, querendo falar grosso aí para derrubar a cotação. O que é que a gente pode esperar da China nas próximas semanas? Sidney, realmente, eles vieram negociando e conseguindo ajustar negativamente os preços nos últimos meses, mas eles ainda são um mercado que paga bem, né? Eles pagam em torno de 10% acima da média, da nossa cotação média exportada, mas esses preços vêm caindo nos últimos meses. O que a gente tem de informação é que realmente o cenário está mais calmo, as exportações parciais de novembro estão mais calmas, mas nós temos algumas informações também que indicam que essa diminuição de ritmo da China não vai ocorrer de maneira tão forte como alguns esperavam. Então, a gente está passando por um momento de China um pouco mais calma, até porque temos muitas incertezas relacionadas ao lockdown lá. Um dia para tudo, no outro dia quebram tudo e no outro dia volta. Então, a gente tem que acompanhar de perto como que isso vai impactar no consumo. Mas, pensando no momento atual, a gente tem algumas indicações já de uma movimentação um pouco maior a das últimas semanas. Agora, pensando no médio e no longo prazo, Iberville, essa dependência da China não pode ser uma armadilha aí para o setor exportador de carne bovina do Brasil? Sidney, realmente seria muito melhor se a gente tivesse uma distribuição mais equilibrada de outros países, né? Mas considerando que a China tem uma população significativa em termos mundiais, não vai ter muito para onde fugir nos próximos anos. A China vai continuar sendo um importante player aí de importação de carne bovina. Talvez ela diminua um pouco a sua participação se a gente conseguir abrir outros mercados, e aí esses mercados que nós teríamos para abrir, principalmente seria Japão e Coreia do Sul, aí já em um cenário relacionado à nossa liberação de febre aftosa, né, da vacinação de febre aftosa, que acaba indo nessa direção, e aumento de vendas para a Indonésia, talvez sejam os grandes potenciais que nós temos aí num curto prazo, que podem diminuir um pouco a importância da China. Mas pela população e pela tendência de crescimento do consumo de carne bovina da China, eu diria que eles vão continuar muito relevantes por um bom tempo. Agora, qual que é a explicação para o resultado das vendas de carne do Brasil para os Estados Unidos agora em 2022, hein, Iberville? Sidney, realmente, os Estados Unidos, em 2022, eles aumentaram as compras do Brasil. A gente tem aí um acréscimo de janeiro a outubro de 42% no acumulado, na comparação com o mesmo período de 2021. E eles têm aumentado as negociações e têm estabelecido mais esse vínculo com o Brasil. Nós vendemos para eles dentro de uma cota junto com outros países, basicamente o Brasil que preenche essa cota, e a gente precisa tentar sair dessa cota para ampliar esse comércio. Mas a tendência para 2023 de bons são boas expectativas relacionadas aos Estados Unidos, porque eles estão entrando na fase de menor oferta de gado. Enquanto aqui a gente está vendo a oferta de gado aumentar, lá a expectativa para 2023 é de uma oferta menor de gado. E, paralelamente a isso, o dólar tem se valorizado frente a inúmeras moedas, incluindo o real nessas últimas semanas. E isso acaba barateando a nossa carne para eles, encarecendo a carne deles para o resto do mundo, porque os Estados Unidos eles atrapalham eles para competirem com a gente com outros mercados e barateia a nossa carne para a gente vender para eles, porque eles importam e exportam bastante carne, mas 2023 deve ser um ano de carne com preços em alta lá, devido ao cenário de oferta de ciclo pecuário no país. Agora, você falou das cotas, né? O que é que o Brasil precisa fazer para escapar, né, para se libertar dessa cota aí de exportação para os Estados Unidos? Essa liberação, se o Brasil conseguir entrar em outras possibilidades, outras cotas que os Estados Unidos têm, o Brasil já tem tentado negociar isso, aí a gente tem uma avenida para negociar com eles e para vender bastante carne, ainda mais se a gente considera a conjuntura de taxas de juros em elevação, câmbio dólar em elevação e preços da carne bovina lá mais caros.
É claro que eles têm um lobby muito forte dos produtores norte-americanos, mas a inflação tem incomodado o mundo todo. Então, eu acredito, a nossa visão aqui é de que o momento de mercados serem abertos ou ser facilitado o envio de carne para outros mercados é agora, porque a inflação incomoda o mundo todo, e você ter mais fornecedores para carne bovina, abrindo as portas para o Brasil, é algo positivo. Então, a conjuntura nos favorece. Agora, a gente tem que acompanhar, ver se isso efetivamente vai se confirmar, tanto para os Estados Unidos, saindo das cotas, como possivelmente até uma abertura para esses outros mercados que têm algumas questões sanitárias relacionadas, mas é muito possível também, são tratativas que vêm de longa data já. Muito bom. Bervini, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa, viu? Abração para você e até a próxima. Obrigado, Sidney. Um abraço a todos e até a próxima. Um prazer. Um prazer sempre. Seu José Moreira, faça o favor de mandar abrir a porteira, que a comitiva já está chegada na Fazenda das Laranjeiras, mas não carece de se preocupar, porque a parada aqui vai ser ligeira e vai demorar só o tempo de deixar a boiada matar a sede nessa aguada. E o amigo que nos acompanha nessa jornada já fica informado de que assim que a nossa lida marchadeira for retomada, a gente vai pegar para destrinchar o assunto do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Faltando agora só mais algumas horas para começar o derradeiro mês do calendário, o trabalhador brasileiro está animado esperando o pagamento do 13º salário. O setor exportador continua nadando de braçada, mas o dono do frigorífico não está achando boiada terminada para fazer o abastecimento do mercado. Não vai demorar nada para o Terra Viva DBO na TV recomeçar. Aguarde. Com a invernada molhada em dias de chuva criadeira e já mostrando a brotação, mas ainda sem condição de sustentar a boiada pantaneira, a gente passa agora a assuntar a nossa praça boiadeira para saber em que condição e por qual cotação a arroba está sendo negociada. O companheiro boiadeiro, que já está mais zerado na lida e adiantado no andamento da vida, já deve ter tido o sentimento de que o tempo está ficando cada vez mais ligeiro, né? Pois então, o que tem para ser contado é que, embora a amiga fazendeira possa não ter reparado, agora já estão faltando só mais algumas horas para passar o traço e fechar o pacote e mandar o penúltimo mês do ano para os arquivos definitivos da história. De qualquer maneira, o caso é de continuar prestando muita atenção na negociação, né? Porque ainda tem um bom pedaço de chão para o carretão vencer no estradão. A respeito do consumo de carne, o povo do mercado está esperando em grande ansiedade o avançamento do calendário, primeiramente porque o trabalhador brasileiro está recebendo agora o 13º salário e, segundamente, porque também já não demora para chegar o pagamento do ordenado mensal. Aí, tendo algum dinheiro na mão, o procedimento natural da população é matar a saudade do bife. De modo, então, que o açougueiro já deve estar se preparando para a volta da freguesia e para o aumento do movimento no balcão do seu estabelecimento nestes próximos dias. Além disso, conforme a gente tem falado aqui com insistência e também já é da sabedência geral, nesta época, por causa do Natal e do final do ano, a indústria e o comércio sempre contratam muitos funcionários para fazer serviços temporários. Aí, juntando tudo com a disposição festeira da população brasileira e tendo ainda a Copa do Mundo de Futebol como mais um motivo para fazer comemoração, este dezembro deve repetir o roteiro costumeiro de que o derradeiro mês do ano é o de maior consumo de carne aqui no nosso próprio terreiro. Mas para adquirir o perfeito entendimento da situação e da razão desta atual conjuminação altista, o amigo pecuarista deve levar em consideração também a demanda por parte do mercado internacional. Normalmente os embarques diminuem substanciosamente no final do ano, mas não é isso o que está sendo acontecido neste 2022, que está quase vencido, e o volume exportado está bem acima do que era esperado. A parte principal da explicação para esta situação é que continua muito grande a fome de carne do nosso ainda estimado freguês chinês, né? Passando então a pensar na questão do abastecimento, aí o negócio está ficando cada vez mais complicado, porque o comprador agora está gastando a gasolina do Jeep e a sola da botina para correr a estrada campeando gado terminado, mas está encontrando só a porteira fechada. E nem adianta o sujeito querer largar a mão de sovinagem, porque não é questão de ridicagem do fazendeiro. E o fato verdadeiro é que, neste período de passagem da primavera para o verão, naturalmente a oferta de animais para abate é muito limitada no comércio boiadeiro do país inteiro.
Sendo assim, as boiadas engordadas na segunda e derradeira rodada da atual temporada do confinamento já estão praticamente no fim. Mas mesmo com as invernadas já recuperadas, ainda vai demorar algum tempo para o boi de capim chegar no ponto certo para ser levado para o mercado. Por outro lado, o estoque de carne, que estava guardado na câmara fria do frigorífico, já andou esmagrecendo bastante, por conta do aumento no consumo. E, pelas razões que acabam de ser apresentadas, o dono não está conseguindo matéria-prima para repor a mercadoria. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 4 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que a arroba subiu em 2 dessas praças e nas outras 2 ela caiu. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi aumentou para R$ 246,50 a prazo e livre do fundo rural. No sudoeste do estado, o macho melhorou para R$ 244,50. Já em Redenção do Pará, a vaca piorou para R$ 234,50. No mesmo trieiro foi o Rio de Janeiro, onde a fêmea escorregou para R$ 254. Eu sou de um tempo em que, se na lida ou nos trieiros da vida aparecia um muro na frente, a gente tinha no peito um coração que era um verdadeiro alazão passarinheiro e valente, que pulava por riba, empurrado pela força, pela fé e pela esperança. E nas horas de incerteza, todo mundo que podia aparecia e ajudava quem precisava. Mas hoje em dia, que tristeza, isso é só uma lembrança, já quase apagada. E quem manda é a vaidade, que em parceria com a falsidade, acabou com a verdadeira amizade. Já faz tempo que aqui na televisão ninguém nem lembra mais de quando foi que a gente começou com esse costume de arrematar a nossa apresentação de todo dia com uma trovinha de inspiração sertaneja para fazer a celebração da nossa identidade cultural brasileira. E mais ainda da amizade verdadeira entre os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que são parceiros nesta nossa função. Aí o povo foi gostando, essa recitação foi virando uma tradição, até que apareceu a ideia de ajuntar tudo e publicar. E foi desta maneira que nasceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já deram 3 voltas e meia no chão do sertão e continuam viajando na mão dos violeiros, cantadores, catireiros e recitadores, ou não, do Brasil inteiro, né? Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode fazer o favor de ligar aqui no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com a fogueira apagada, a tropa cargueira carregada e a mula madrinha ajaizada para pontear a boiada na estrada, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV faz aqui a sua retirada em viagem de volta para o coração do sertão. Mas já deixa marcada uma nova função para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.